Bem-vindos ao Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A nossa convidada de hoje é a professora Cristina Cerezer Petzela, que eu solicito à colega Melanie que realize a leitura do currículo e indique o tema a ser tratado. Obrigada, professor Igor. Bom, a professora Cristina Petzela é advogada e professora de Direito da URGS, graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é membro ativo da Ordem dos Advogados do Brasil, foi avaliadora do Ministério da Educação, INEP-MEC, pertenceu a comissões como de exame da Ordem dos Advogados da Seccional de Porto Alegre e tem experiência na área de direito com ênfase em direito econômico, trabalho, tributário, financeiro, família, sucessões, contratos e consumidor. Autora de diversos livros e artigos jurídicos, dentre eles a obra A Eficácia Jurídica na Defesa do Consumidor, O Poder do Jogo na Publicidade e Propriedade Privada no Direito Romano. Palestrante em congressos e lives disponíveis nas redes sociais como YouTube e Facebook, foi professora convidada em Roma e em Toledo e também organizou a primeira Escola Internacional de Estudos Avançados em Direitos Humanos Fundamentais, Democracia e Trabalho, América Latina, Europa diante dos desafios do século XXI, no ano de 2017. Também é membro da ADAT. Professora Cristina, agradecemos muito pela sua disponibilidade, é um prazer conhecê-la. A professora Cristina Petzela vai realizar uma exposição sobre o IPTU ecológico. Professor Igor, a palavra é sua. Muito bem, muito obrigado, colega Melanie. Professora Cristina, seja bem-vinda. Olá, professor Igor, Melanie, é um prazer estar aqui com vocês para prestigiar mais um evento realizado. Eu já tive a oportunidade de assistir vários outros colegas palestrando, e essa iniciativa é muito interessante nesse momento de pandemia, que nós estamos em isolamento social e, de alguma forma, nós estamos muito próximos. Nós estamos distantes fisicamente, mas mais próximos do que poderíamos estar em determinadas situações. A gente não se permite parar para conversar sobre determinados temas. Então, essa oportunidade é muito... Eu fico muito agradecida e vou trazer à discussão um tema que me parece bem interessante, que é a questão do chamado IPTU ecológico. Esse artigo foi escrito a 4 mãos, um mestrando na época, hoje doutorando, o Magnum Figueiredo sobrenome alemão difícil, né? Magnum, vou chamar ele só de Magnum, então. Vamos todos nós só pelo primeiro nome. Então, nós discutimos o quanto a gente gostava de viajar para algumas cidades, e as cidades tinham umas características interessantes. A proteção ao meio ambiente, a preservação das áreas verdes, a existência de ciclovias, o aproveitamento da água das chuvas, a possibilidade da captação da energia solar, e o quanto algumas cidades, das 5.570, mais ou menos, cidades que nós temos no Brasil, não usavam a mesma filosofia de vida. Ser mais simples e usufruir melhor das benesses que a natureza nos permite apreciar. Então, quando nós começamos a pensar sobre o IPTU ecológico, nós começamos a discutir sobre as áreas em Porto Alegre, são várias, que são chamadas áreas de preservação permanente. Essas áreas de preservação permanente, elas estão incrustadas em áreas privadas. E essas áreas privadas, elas impedem
que esse santuário, que são as áreas de preservação permanente, sejam objeto de edificação. Então, um particular que adquire, recebe de herança, compra, transfere, e um percentual grande desse terreno urbano tem uma área de preservação permanente, ele não pode fazer o uso da edificação do solo. E por coincidência, aqui onde é o meu escritório, atrás dos prédios, que são 2 torres, uma de uso residencial e outra de uso comercial, tem 1/3 do terreno uma área de preservação permanente. Eu fui descobrir isso quando eu li a matrícula, que eu, como particular, tinha o dever de preservar a área de preservação permanente. O que significa isso? Significa que o particular ele precisa ter recursos econômicos e dispor de profissionais técnicos da área de zootecnia, botânica, biólogos, pessoas credenciadas para manter esse santuário. Então, ele não é passível de uso, nem por parte das pessoas que moram e que residem nesse lugar. Então, essa área ela é cuidada e protegida. É como se fosse um pequeno pulmão dentro da cidade, em que o poder público transfere a responsabilidade para o particular proteger. Quanto mais áreas nesse perfil, melhor é a condição de vida do cidadão. Melhor é a condição de vida, inclusive, do visitante, não só da pessoa que nasce ali, que vive, que convive. Então, esse benefício dessa área chamada verde, ela transcende a figura de quem tem o ônus de cuidar dessa área. Bom, a partir do momento que o poder público transfere essa responsabilidade para o particular, o que acontece? Ele pode ou não priorizar uma transferência de um benefício, de um incentivo, que é o incentivo fiscal. Então, esse incentivo, ele existe em várias cidades do Brasil, existe em Porto Alegre desde 2002, existe em Salvador, existem em várias cidades do estado de São Paulo e do Paraná também. Eu não saberia aqui agora, quando nós escrevemos o artigo, nós até pesquisamos as cidades que já tinham colocado em prática o IPTU ecológico. Na Europa, nos países como o Canadá e estadunidense e outros países que têm uma preocupação na proteção do equilíbrio do meio ambiente, há várias políticas em vários setores de transferência, então, para o particular de um ônus e, simultaneamente, de um benefício. Esse benefício ele tem que ser comprovado, né, que o ônus está sendo cumprido. Então, por vezes, as pessoas, o que acontecia com o patrimônio que deveria ser protegido? Era perdida a condição de uma área de preservação permanente, era perdido o patrimônio verde, digamos assim, daí não havia o que proteger e, perdida essa condição, poderia se edificar. Então, essa ideia é uma ideia que nos pareceu, na época que nós escrevemos o artigo, e continuamos com a mesma visão, que é uma forma de tornar uma cidade melhor para todo mundo. Não só de quem mora e reside na cidade, mas na circunvizinhança. Bom, mas que dificuldade nós descobrimos? A dificuldade de encontrar legislação que trata sobre isso. Então, a Constituição Federal, ela determina que o IPTU pode ser progressivo, pode ser regressivo, pode existir uma certa forma diferenciada de cada município disciplinar essas questões, mas o que nos pareceu triste de perceber é a falta de visibilidade da informação. Então, poucas as pessoas sabem da existência do IPTU chamado ecológico e poucas pessoas sabem no que consiste o IPTU ecológico.
que é então é visto de forma diferente. Então tem cidades como no interior paulista que chega de 5% a 10% a redução do IPTU, e ele vai levar em consideração várias situações diferentes, como telhado verde, que é plantar em cima do telhado, calçadas verdes também, hortas, tanto horizontais como verticais, captação da água e a utilização dessa água para tudo que não for consumo humano, então lavar as calçadas, os carros, os jardins, as janelas, os prédios, e também o aquecimento dessa água captada pelas chuvas. E a energia solar, que daí a gente não vai tratar aqui, pode ser numa outra oportunidade, porque não vai levar em consideração o IPTU verde. Bom, voltando aqui, qual é a questão? A informação, essa informação ela não chega, porque no artigo nós verificamos que o que acontece nos sítios em que se visualiza e que se abre a informação. Diz que é para ligar para um número, que é o número 156, se não me engano. Então, a pessoa que tem uma dificuldade em relação ao pagamento de algum tributo, ela pode pedir ajuda por e-mail, não tem atendimento presencial hoje, eu testei pelo telefone, só que lá quando nós escrevemos, e hoje a situação é a mesma, o funcionário, o servidor público, ele não tem conhecimento dessa legislação. Então, o que acontece? A gente abrindo o site da Secretaria da Fazenda Municipal, é remetido para um e-mail, para um Fale Conosco ou para um número de telefone, e não é aberto nenhum link para falar sobre incentivos fiscais, isenções. O que se chama atenção é o dever de pagar o tributo. Então, ali é dito a respeito do parcelamento do tributo para as pessoas que estão em atraso, ou como deverão pagar, ou negociar, ou, enfim, esses desdobramentos. E a questão que a gente tentou discutir nesse artigo é justo o inverso. Como, ao incentivar que a cidade seja mais arborizada e mais aprazível para viver, nós estamos trabalhando uma ideia de sustentabilidade. Então, se nós olharmos agora a imprensa e verificar que no norte do país choveu muito e a cidade, além da pandemia, os rios não deram vazão e inundaram a cidade, nós verificamos que as áreas verdes elas servem justo para isso. Além do embelezamento, da qualidade do ar, elas escoam as chuvas que acontecem no Brasil e em todos os lugares de forma sazonal. Então, se a cidade for toda artificializada, com pavimentação e calçadas, esse escoar da água ele não se dá, essa drenagem da água não ocorre. E com isso, esse benefício, ele na verdade, ele é um benefício só para aquela pessoa que tem aquela situação de uma área de preservação permanente, mas ela se estende a todos os demais, porque ela evita o caos, ela previne. Então tem a ideia de sustentabilidade dentro dessa perspectiva também. Aqui nós levamos em consideração que a arrecadação tributária, a função fiscal prevalente, quando se estuda o direito tributário, há sempre essa assertiva. Então, o que o particular, o que o contribuinte vai arrecadar, pessoa física ou jurídica, e o que vai ingressar nos cofres públicos, e o que vai ser utilizado no orçamento daquela arrecadação. Aqui, nesse objeto de estudo, é justo diferente. Quais são os incentivos da população a ter uma determinada conduta via direito tributário
que não responde a uma ampliação de arrecadação, mas uma melhora da qualidade de vida. Então, é justo esse o objetivo do nosso artigo. Então, não basta que exista na Constituição, então, uma norma que possibilite isso, não basta que a lei seja existente e eficaz, é necessário que exista a transparência. Eu prefiro, ao invés de transparência, a expressão visibilidade da informação. Então, o que acontece? Esse incentivo, ele ocorre desde 2002 na cidade de Porto Alegre, só que ele é praticamente desconhecido. Como se opera? Então, a partir do momento que nós temos conhecimento, nós queremos pleitear como contribuintes esse incentivo. Nós vamos ter que, então, nos dirigir à Secretaria do Meio Ambiente antes de ir à Secretaria da Fazenda. Quem tem poderes, autonomia, poder de polícia, quem pode determinar se aquela área é uma área de preservação permanente e atende às diretrizes do direito ambiental, não é o fisco, não é a Secretaria da Fazenda. Então, aqui nós verificamos, às vezes, uma dificuldade do particular. Ele vai direto à Secretaria da Fazenda fazer um pedido, e a Secretaria da Fazenda não tem técnicos para aferir se aquela área é ou não uma área de preservação permanente. E esses critérios não estão na legislação fiscal, e sim na legislação ambiental. Então, o direito é uma coisa só, mas ela tem as suas complexidades e tem seus passos para acontecer o seu reconhecimento. Então, num primeiro momento, precisa ser feito um levantamento por técnicos que atendam para essas peculiaridades. Feito isso, aquela propriedade ela vai ficar gravada na matrícula. Tem que se verificar se aquela área é de preservação permanente, fica gravada na matrícula e é feito um ajuste de conduta. Então, aquilo que já era responsabilidade particular, agora fica novamente gravada essa responsabilidade para que ele tenha esse benefício do incentivo fiscal. Tudo isso demora muitos anos. Enquanto isso, o contribuinte ele não sabe se ele vai ter o seu direito reconhecido pela Secretaria do Meio Ambiente e se ele vai ter, depois de aprovado na Secretaria do Meio Ambiente, se ele vai ter esse direito reconhecido na Secretaria da Fazenda. Então, esses dois processos, eles não acontecem, administrativos, eles não acontecem simultaneamente, eles ocorrem de forma sucessiva. Então, primeiro precisa haver o reconhecimento, não é eu ter uma plantinha no fundo de casa que eu vou querer que seja reconhecida uma área de preservação permanente. Depois eles vão fazer uma regra de 3, um procedimento para verificar o quanto e o que e em que proporção o particular vai ser beneficiado. O importante é dizer que esse benefício ele só nasce depois do reconhecimento de um ônus, de um dever. Então ele não ocorre de forma imediata e pronta. Alguns municípios transferiam esse benefício para as construtoras. Diziam que as construtoras teriam um índice construtivo maior ou menor naquela região, naquele bairro, naquela cidade, como se fosse uma venda e uma troca. Então, aqui não pode construir, não constrói, e aquele índice construtivo poderia ser direcionado para outro lugar. No caso do IPTU ecológico, não é dirigido às construtoras, é dirigido àqueles que precisam preservar de forma continuada e permanente, aqueles que moram, que trabalham, que residem naquele local. Então, a gente verifica que a política de preservação das áreas verdes,
elas podem ser direcionadas de várias formas diferentes. Aqui eu estou dando algumas peculiaridades de outras cidades e falando a respeito do que ocorre na cidade de Porto Alegre, certo? Eu me lembro que quando eu era pequena, eu via que algumas cidades eram muito cinza e outras não. E as cidades que eram mais arborizadas, elas eram consideradas cidades turísticas. E a gente sabe que o turismo, ele traz muitos recursos para a região. Ele traz turistas e ele traz consumo e com isso tem toda uma circulação de mercadorias, de serviço e uma tributação. E o telhado das casas e dos edifícios, durante um tempo, se nós verificarmos filmes de época, a gente vai ver que era um ambiente muito sombrio, muito cinza. E agora não. Agora é comum a gente ver filmes em que as pessoas usam para pôr temperos, para ter plantas e até pequenos arbustos e árvores. Então a gente percebe que é uma cultura que se altera. Quando houve a paralisação dos caminhoneiros e que as cidades ficaram correndo o risco de ficar completamente desabastecidas, as pessoas que tinham o hábito de ter pequenos vasos de chás ou de plantas ou ervas, elas de alguma forma não ficavam tão vulneráveis. Antes da gente começar a gravar, comentava contigo, Melanie, com o professor Igor, que o prédio onde eu moro, em cima do estacionamento, os vizinhos resolveram uma parte plantar. Então ali tem temperos. E por vezes, ao invés dos moradores descerem e irem ao supermercado, eles vão com uma tesoura, um saquinho, um vidro, e cortam ali seu temperinho verde, o seu chá, hortelã, manjericão. O que a pandemia pode nos oferecer, além de toda essa tragédia que a gente sabe que está acontecendo, ninguém está fechando os olhos para isso, esse absurdo que a gente está vivendo, a gente pode perceber que esse enclausuramento também pode reverter em uma mudança de hábitos que possa nos trazer benefícios indiretos, numa mudança de forma de vida. Então, talvez o IPTU ecológico, escrito lá naquela época, com a ideia de começar a discutir as áreas de preservação permanente, estender a questão da mobilidade urbana, como seria bom que tivessem corredores de ciclovias, que as pessoas pudessem andar protegidas e, ao mesmo tempo, cuidar da alma, do corpo e se exercitar, se dirigindo ao trabalho. Então, é uma mudança de perspectiva. Aqui na URGS, nós temos um colega, professor de Direito do Trabalho do nosso departamento, que às vezes ele vai dar aula de bicicleta. Então, dependendo do lugar que a gente mora, é possível ocorrer isso. Eu me lembro que, quando eu fui fazer pesquisa fora do Brasil, era comum as professoras, as senhoras, tirarem capacete, e a gente imaginava assim no inverno, né? Aquelas pessoas ao longe, a gente imaginava que fossem muito jovens, daí tiravam o capacete e estavam com o cabelinho todo branco. Então, a ideia que nos nutriu para escrever sobre o IPTU ecológico foi justo essa, como valorizar de forma a desencadear um conjunto de ideias. Não só a questão desse incentivo, mas outras perspectivas. E professora... Diga, Cristina, professora. Desculpe lhe interromper, mas só para aproveitar a oportunidade. Eu escutando uma porção de coisas aqui interessantíssimas, né? Muda o paradigma da gente completamente, né? Mas eu vou ser breve para lhe ouvir mais. Essa questão, teríamos então um IPTU extrafiscal,
sendo que isso seria resolvido no âmbito infraconstitucional, porque no âmbito constitucional nós temos o IPTU fiscal, digamos assim, do artigo 156, o extrafiscal do artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º, e estaríamos aí diante de uma outra figura, agora de extrafiscalidade também, porém no âmbito infraconstitucional e talvez até mais eficaz em termos de efetividade, melhor dito, né, com maior efetividade, inclusive social, né, de mudança de paradigmas enfim, transformando a nossa realidade. Né? Me parece que essa ideia é bastante promissora, né? Professor, quando a gente vive uma peste negra, quando a gente vive uma pandemia, nós verificamos que há uma mudança de hábito. E as pessoas deixam de morar nos burgos, nas cidades e vão morar no campo. Ou deixam de perceber que o seu castelo não pode ficar rodeado de muralhas, porque senão não tem abastecimento de alimentos. E também se muda o comportamento na cidade padrão, uma mega cidade que é abastecida com tudo que é feito de fora dela. Então, o cinturão verde ao redor das cidades, que existia em épocas pretéritas, parece que passa a ser uma necessidade social. Porque se o transporte não funciona, ou se não tem combustível, ou se não tem pessoas para transportar, como eles vão chegar à mesa do consumidor, das pessoas que precisam se alimentar? Sim, inclusive então, esse seu exemplo aí do seu edifício, sim, é bastante eloquente, né? Achei muito interessante também. Sabe, professor Igor, quando eu era menina, a gente ia visitar uma tia que morava em Petrópolis, e seguido na mesa da copa tinha frutas estranhíssimas que eu não conhecia. E eu perguntava de onde vem isso, e ela disse, do pátio. Eu, que pátio? Era um prédio. Era um prédio que tinha um pomar, uma horta comunitária. Então, essa ideia de horta comunitária, a minha mãe nasceu na cidade de Santa Maria. Eles moravam bem próximo da cidade, mas no lugar eles plantavam de tudo. E eles dividiam com as pessoas da redondeza porque não consumiam tudo que plantavam. E eu pensava aquilo que aquelas histórias eram muito criativas. Achava que minha mãe inventava um pouco bastante. Quase surreal, né? Quase surreal. Eu ficava imaginando assim, não existe isso. Eu, uma pessoa muito urbana, achava aquilo muito ilógico, né? Queriam pôr alguma erva no chimarrão e ali buscava. E daí eu fico pensando, mas hoje a gente já vê no supermercado um incentivo a que as pessoas tenham um mínimo de coisas dentro da sua própria janela da cozinha, da área de serviço, da sacada, né? Ensinam para as crianças. Eu, na época da pandemia, agora eu plantei muito, professor. Exercitei o meu talento, que eu não sabia que tinha, de dedo verde. Então, assim, é uma mudança de perspectiva. Eu acho que os instrumentos do direito, eles podem ser utilizados não só para ver o direito tributário como um ônus, um dever de pagar, um medo de ser cobrado, de entrar no SPC e no Serasa por inadimplência. Claro que é importante pagar tributos, se nós não pagamos, nós não temos o SUS, não temos vacinação em massa para toda a população, não temos como erradicar as doenças transmissíveis, mas a gente também tem que olhar como incentivar uma mudança de cultura, uma mudança de hábito, uma mudança de forma de viver. Sim. Como pode ser mais aprazível e como a cidade deve ser mais autônoma e independente. Então, pequenas autonomias. Eu me lembro um assistente docente aqui da URGS que foi com a esposa fazer doutorado. Ele já é mestre, já tinha feito parte da banca de mestrado dele. Ele me disse que lá era muito comum fazer almoços e jantares coletivos, e cada um, uma vez por semana, então, fazia e convidava
os vizinhos. Interessante. E eu fiquei pensando, num primeiro momento eu não conseguia acreditar, que nem a história lá da minha mãe, da horta. Mas depois a gente vê filmes que as pessoas põem mesas no corredor, às vezes, de um prédio, e cada um põe um prato e se diverte, se conhece, né? Sim, sim. E compartilha. Então, talvez seja isso que a gente tenha que aprender nesse momento, a compartilhar saberes, sabores, experiências, novas formas de ver questões antigas e perceber que para viver em comunidade a gente tem que compartilhar. Não, Né? sem dúvida. E vejo que a senhora leva ao pé da letra. Eu vejo que atrás da senhora tem bastante verde, né? Essa árvore aqui diz que é da felicidade. A Ah, gente sim. conversa já há uns 10 anos aqui. Sim. E eu nunca tive coragem de podá-la, professora. Ela está bem grande já. Sim, não, excelente. E podemos dizer, então, que Porto Alegre, em termos de IPTU ecológico, tem bastante ainda por fazer, bastante a Eu acho que melhorar. sim, eu acho que sim. Lá em 1989 eu trabalhei na prefeitura, 2 anos e meio mais ou menos, e tive uma experiência bem interessante. Porto Alegre era, na época, uma das cidades que mais havia plantado e se arborizado. Então, ali ao redor da Ipiranga, na Farrapos, que era muito cinza. E lá no ano de 2002 criou-se então esse IPTU ecológico, mas de uma forma incipiente. O prefeito na época era o João Verli, que Sim, faleceu não faz muitos anos, ele tinha 75 anos já. E essa ideia do IPTU verde é uma ideia que nasce de forma diferente em cada cidade. Ela tem uma característica de cada região. Isso é interessante. Se nós pegarmos Salvador, ela vai ter um critério diferenciado. sim. Mas se nós pegarmos a Cidade do México, por exemplo, eu não sei se na Cidade do México tem IPTU verde, mas eu sei que usaram tanto os poços artesianos que os terremotos lá são desastrosos em razão do lençol freático ter sido retirado. Puxa vida, que impacto ambiental. Exatamente essa palavra, impacto ambiental. Então, o quanto é importante preservar as áreas que não foram já surrupiadas pelo modo capitalista primitivo, digamos assim, ao longo dos anos, que foi simplesmente retirando a mata na mão grande, né? Para construir os lugares que a gente hoje mora. Ninguém reclama, né? Porque a Sim, avenida precisa ser construída, o prédio, mas enfim, o pouco que sobrou é um dever para manter o equilíbrio da cidade. E isso tem reflexos, inclusive, os geógrafos, geólogos dizem que quando não se usa e não se permite que o lençol freático funcione como uma mola, os abalos sísmicos são sentidos. Claro que aqui a gente não tem essa situação, mas não se sabe se a gente não cuidar, não possa ocorrer uma situação semelhante a outros locais. sim. Então, essa questão vai muito além do valor do metro quadrado, de quanto custa, qual é o bairro, qual é a perspectiva. Ela diz respeito a toda uma cidade, não só a cidade, porque não basta que Porto Alegre faça isso. As cidades vizinhas também deveriam se ocupar de uma legislação semelhante ou que levasse em consideração as peculiaridades de cada região. Sim, sim. Na E verdade, professora as preocupações Cristina, com o meio ambiente, elas ultrapassam as fronteiras locais, né? é É verdade. bem isso, Melanie. É bem isso. E professora Cristina, houve um repórter aí que resgatou essa sua ideia aí, essa Uma notícia, né? repórter, Uma uma repórter. maravilhosa, A a senhora Bruna. poderia falar a respeito, faz favor? A Bruna, eu estava na praia, professora. A Bruna telefonou e ligou e ela leu o artigo. Que Porque ótimo. uma das felicidades nossas é que esse artigo foi publicado em Salvador, foi Sim, publicado no Paraguai e foi publicado aqui também. Na verdade, eu não pude ir para o Comped,
em Salvador, minha mãe estava doente, então quem nos representou na defesa do artigo foi o Magnum. E o Magnum nos representou muito bem. Já saímos de lá com o artigo publicado na Revista Baiana, Sim. Revista de Direito, Economia e Desenvolvimento Sustentável de Salvador, em 2018. Como o Comped, todos os artigos do Comped, eles ficam na internet, eles são de leitura livre, essa revista ela é eletrônica, o que ocorreu? Na posse do atual prefeito, a Bruna, jornalista, estava assistindo a posse e apontando. E ele falou uma palavra, IPTU verde, IPTU ecológico, e ela foi atrás. E encontrou o nosso artigo. Olha só. Daí nos entrevistou, me ligou, nós ficamos mais de uma hora conversando pelo telefone, passei o telefone do Magnum, e ela fez uma reportagem muito bonita. E é interessante que a gente verifique que o quanto os jovens recém-saídos da universidade, cheios de talento, pesquisam na internet com tanta facilidade e nos encontram, né? E encontram Sim. temas interessantes que não tratem só sobre tragédias, mas sobre Sim. formas de transformar a vida mais aprazível. É verdade, isso é importante. Diante da dificuldade. Então, que nós dissemos para a Bruna que nós vamos alimentá-la com outras informações que ela quiser, inclusive o professor Igor, passa o telefone, e fez uma belíssima reportagem, tirou fotos aqui de Porto Alegre e nos enviou depois. Ótimo, parabéns. É muito bom isso, né? É o reconhecimento. O reconhecimento e a inserção também e a divulgação, né, desse tema. Sim, uma repercussão, nossa. Positiva, né? Sem dúvida. Geralmente, professor Igor, nós somos muito humildes, ou falsos humildes às vezes. A gente faz as coisas assim, vou chamar de mineirinho, né? A gente vai fazendo, fica quieto no seu cantinho. E eu acho que a iniciativa do professor é muito válida, porque faz com que os mais tímidos também coloquem as suas ideias para além do papel, porque no papel Sim. é fácil, não é? Claro. Mas sentar e conversar sobre ela é uma outra questão. Então, Desculpa lhe interromper. Não, pode falar, à vontade. Não, eu ia dizer, talvez não sei se é fácil ou não, mas é uma maneira diferente. É uma maneira diferente, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar todos os meios de comunicação. Despertar interesses de todas as formas. E de vez em quando o papel, como que a gente vai descobrir se ele chega às pessoas? Mas chegou, né? A Bruna achou e ela ampliou um canal de comunicação, porque o professor sabe que às vezes dizem que nós estamos encastelados, mas não é o nosso interesse ser encastelado, o nosso interesse é que o trabalho da gente sirva para o dia a dia, para a comunidade, para esclarecer, para conscientizar, para ampliar horizontes, para ir além. É verdade. E o professor que tem uma característica de ser um professor, um advogado, um militante, nas duas esferas, ele se ocupa disso, de transformar a realidade um pouco à nossa volta. Sim. Às vezes a gente não consegue muito, talvez a gente sonhe muito, às vezes, mas pequenas atitudes, grandes resultados. Eu acho que é Sim. isso. Né? Então, trouxe o professor Adão Cassiano para ser entrevistado, a professora Cláudia Lima Marques, o professor Difine, o professor Ricardo. Eu tenho assistido todos, não vou esquecer de nenhum, tem todos os outros aqui na minha memória também. E eu acho isso muito bonito, professor, seu trabalho, assim, é um trabalho que, junto com a Melanie, né, tem feito um trabalho muito esclarecedor, apresentando os colegas, os profissionais, mostrando as perspectivas. Eu gostei muito da perspectiva
que a professora Cláudia Lima Marques, nossa diretora agora, a primeira diretora mulher, depois de 121 anos, comentou que o brasileiro não sabe quanto paga de tributo. Sim. Né? Quando ele compra o produto ou o serviço, ele não é esclarecido suficientemente enquanto ele está pagando de tributo. E às vezes a gente vê o mesmo produto, um telefone celular, que num país sai muito mais barato do que no nosso. Sim. Um valor assim de uma diferença Gritante. surpreendente, gritante, Sim. incrível, absurda. E não tem lógica isso. Ou há anos atrás, quando eu vi aquela professora tirando o capacete, cabelo branco, nós andamos de carro de Paris a Toulouse e furou o pneu. Era inverno, tudo congelado, e tinha 8 horas de autonomia, e era 2003, professor. E até hoje não existe essa tecnologia no Brasil. Imagina. Então, nós somos consumidores nem de 5ª categoria, né? Infelizmente. E assim, a mesma revendedora, né? A mesma montadora lá, o mesmo carro, esse casal de professores que eu estava pegando carona para um congresso. Quando eles disseram, furou o pneu, aquelas autopistas correndo, eu disse, estamos ferrados. Não, tem autonomia de tantas horas. Puxa vida. Né? Então, assim, às vezes a gente não leva em consideração que a gente é capaz de criar. Então, o IPTU ecológico, do jeito que ele está, ele me parece uma semente. E pode ser plantada em 5.570 municípios. Cada semente a ser plantada num solo vai ter uma característica diferente, vai ter as peculiaridades da região, mas vai trazer um benefício muito grande para a população. Sem dúvida. E se a gente tem exemplos negativos, a gente pode tentar se reconhecer nos exemplos positivos. Sem dúvida. Usa como paradigma positivo. Né? Isso aí. Essa ideia, professor, hoje a ideia é simples, é uma ideia de sementinha. Não, mas olha, uma ideia transformadora. Impressionante. Excelente. Quanto maior a visibilidade, maior a gente espera que, mais estímulo a gente espera que haja políticas como essas que visam, então, a promoção de um meio ambiente mais sustentável, um retorno para a coletividade, né? É verdade. Sim, a gente vai viver mais feliz, né? Viver numa cidade que tenha sombra, que não seja tórrida, que não chegue a 40 graus, a sombra no verão, que no inverno não seja tão frio, que quando chova as águas possam ser absorvidas pela própria natureza e que as coisas possam fluir melhor, a economia flui melhor, porque as pessoas vão poder tomar seu sorvete no verão, andar sem pandemia, consumir seus pequenos e grandes consumos e fazer um mundo melhor, né? Um mundo melhor. É verdade. Professora Cristina, muitíssimo obrigado pela emocionante e esclarecedora entrevista, palestra, né? E eu lhe passo a palavra para as suas considerações finais. Bate-papo, professor, excelente bate-papo. Pode convidar que a gente tome um cafezinho assim à distância. Que maravilha. E conversa. Tá certo. A ideia que a gente tem, né, professor, é poder fazer com que a vida possa ser mais aprazível. A gente não sabe quanto tempo que a gente tem, mas o tempo que a gente tem que fazer o melhor que se pode. É verdade. E quando a gente faz em boas companhias, com Melo, com o professor, Igor, é muito melhor. Eu agradeço muito, foi um convite muito gostoso, eu fiquei muito feliz e podem contar comigo se eu tiver alguma ideia para compartilhar, eu vou ter muito prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, professora. Tudo Obrigada, bom. professora. Um abraço. Obrigado. Outro. Abraço a todos. Muito obrigada. Tchau. Tchau.